Shabbat Shalom, Elberson. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Bom, hoje nós vamos dar sequência ao shiur, né, ao estudo de ontem, mas vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Radassa, tá ok? E hoje estamos aqui para dar sequência à Paraxá, que estamos estudando, que é a Paraxá Itró. E claro que essa Paraxá ela é riquíssima, como todas as demais, e eu confesso para vocês que a minha Paraxá preferida, faça sol, faça chuva, chova canivete, o mundo não pode acabar nesse dia, entendeu? O mundo não pode acabar nesse dia, é a Paraxá Ler Lerá. Mas eu confesso para vocês que, a partir do momento que nós começamos a estudar juntos aqui, a minha segunda paraxá preferida está se tornando, de fato, essa paraxá Itró. Eu nunca tinha visto, eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto os 10 pronunciamentos, os 10 ditos, as 10 mitzvot, os 10 mandamentos da forma que eu comecei a enxergar agora, né? A partir desse estudo que nós estamos fazendo. Foi realmente algo surpreendente. E hoje mesmo eu vou falar para vocês um pecado que eu cometi, tá? Eu vou contar para vocês um pecado que eu cometi hoje, para vocês entenderem quão interessante é quando a gente começa a observar, observar os mandamentos, observar as mitzvot, a gente começa a perceber que são detalhes, literalmente detalhes. É, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês antes da gente dar sequência ao nosso estudo. Eu não falei, porém, lá no capítulo 18, o Eterno diz para Moshe santificar o povo, para que então, só depois do povo santificado, que o Eterno faria, daria a eles, né, os pronunciamentos, e são exatamente esses pronunciamentos que formam o povo, entende? Então, até então, vamos colocar assim, eles eram os hebreus, até então, sabe? A partir do momento que o Eterno dá a legislação para eles, por exemplo, o que constitui o brasileiro um brasileiro? Quando ele se submete, né, ele passa a ter a legislação brasileira como pode dizer, é, a seu serviço, não é muito bem essa palavra, tá? Mas quando ele tem que obedecer às leis brasileiras, e assim vai. E aí o que acontece? Quando o Eterno fala para Moshe, para ele santificar o povo, a gente precisa entender o que é se santificar. Naquele caso em específico, ou neste caso em específico, e de forma resumida, se santificar é não tocar em impureza, isso é não se santificar. E aí eu toquei numa impureza hoje, eu vou dizer para vocês, por isso que eu falei que eu pequei. É não tocar em impureza. Se santificar é cuidar da alimentação, porque, de novo, se eu não como adequadamente, isso significa que eu estou fazendo um ato impuro. Por exemplo, quando pessoas que trabalham, por exemplo, no necrotério, elas vivem impuras, porque tocar num morto é uma impureza. Então, são coisas, e claro também, deixa eu explicar isso aqui bem devagarzinho. O ato sexual do marido com a esposa e da esposa com o marido, o ato sexual não é uma impureza. Porém, o sêmen, entende? O sêmen, sim, torna o homem impuro. E a mulher, quando ela está, a gente vai chamar no estado de nidá, que é quando ela está menstruada, ela também se torna impura. Porque a gente precisa entender que um estado de impureza não significa que a pessoa está em pecado, ok? A gente vai estudar isso mais para frente, mas eu preciso fazer esse pano de fundo. Então, neste caso específico, o que o Eterno falou para Moshe? Olha só, santifica o povo e lava as vestes dele. Então, esse caso significava o quê? Eles não deveriam, por 3 dias, tocar na esposa. Tocar no sentido de ter relação sexual com a esposa. Por quê? Porque até a poluição noturna que o homem tem, e não estou falando porque ele sonhou com alguma coisa, não. É uma coisa natural mesmo do sexo masculino. Então, a poluição noturna que o homem tem por causa da emissão do sêmen,
o torna impuro. E aí, o que ele precisa fazer para se purificar? Ele vai para o mikve. Tá ok? O que é o mikve? O mikve é um ajuntamento de águas, a gente vai chamar de águas vivas. O que são essas águas vivas? Águas vivas são águas que elas. Vou dar um exemplo. Isso daqui não é uma água viva, entende? Água viva, por exemplo, a piscina, porque tem um fluxo de água, entende? Essa água viva é quando tem um fluxo, uma renovação dessa água. Então, Uma praia, água piscina, corrente, no caso. uma água corrente. E não estou falando na piscina de casa, no sentido de que aquelas piscinas plásticas também não. Mas tem que ser aquela piscina, por exemplo, piscina de condomínio. Aqui no meu condomínio tem, eu, Baru Hashem, que eu posso fazer meu mikve. Por quê? Porque toda noite há uma renovação daquela água, entende? Quer dizer? Então, isso são águas vivas. Então, sempre que há um expelir do sêmen, seja através de uma poluição noturna ou seja através do ato sexual, torna o homem impuro. E aí, se ele está impuro, ele não está santificado. Se ele não está santificado, ele não pode se aproximar ao eterno. Isso tudo é uma questão espiritual. Tá ok? Então, a gente vai falar de mikve mais à frente, mas é só esse pano de fundo. Então, o que a gente precisa entender? Que o povo tinha se santificado. Eles estavam limpos. Por quê? Porque eles não tocaram em mulher, eles comeram caché, que já comiam, e assim sucessivamente. Dito isto, o Elberson ontem me fez uma pergunta muito interessante, que foi, quando foi... Ontem não. Como é que eu vou dizer, né? Mas porque a gente estudou, é até confuso falar, né? Porque ontem à noite, vamos falar assim, que na verdade não era noite, era tarde, né? Mas enfim, sexta-feira às 20 horas, o Emerson me fez, no Kabbalat Shabbat, o Emerson me fez uma pergunta, quanto foi que mudou? E aí eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês, muito interessantes, que a gente vai ver algumas questões históricas também. Bom, primeira coisa, a gente vai falar hoje do quarto mandamento. E qual é o quarto mandamento? Cadê minha Bíblia? Está lá. Vou pegar aqui a Bíblia online. O quarto mandamento fala de guardar o Shabat, mas eu quero ler, tá? Êxodo, Shemot 20. Acho que é 20. Deixa eu ver aqui. 20, versículo 8. 8, né? Então, olha, diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, acabei de falar coisas que a gente faz para não se impurificar, certo? Então, no Shabat é um dia que a gente faz coisas que torna aquele dia santo. Então, lembra-te do Shabat, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Vou falar de outra forma. Radassa, lembra-se do dia de Shabat para o santificar. De domingo a sexta-feira, no pôr do sol, você vai fazer toda a tua obra. Aspas, você vai fazer o que você quiser. Porém, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, você não vai fazer nada. Por quê? Versículo 10. Mas o 7º dia, que é do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, mas o 7º dia é o Shabat de quem, Elberson? Do Senhor. Teu Elohim, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Eterno o Shamai, né, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, o que o Eterno fez? Descansou. A melhor tradução é cessou, tá bom? E no 7º dia o Eterno cessou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou. Então, eu vou ficar a princípio no versículo 8. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. E aí aqui, deixa eu dizer algumas coisas para vocês que eu acho que eu nunca falei. No hebraico, é uma língua tão maravilhosa que a gente... as letras, elas
desculpa, não existem números no hebraico. Então, os números são as letras. Então, cada letra tem um valor numérico, tá ok? E cada letra, ela também tem uma, os seus próprios significados. Então, a gente tem dentro do hebraico uma, vamos colocar como uma ciência, que é a gemátria, que são os cálculos das letras. Então, letras que têm, palavras que têm os mesmos números, elas são correspondentes. Entende? Então, por exemplo, se o nome é Elberson, vou dar um exemplo aqui. O Eterno disse a palavra Tov. A palavra Tov tem um valor numérico de 17. Isso aprendi hoje, tá? Estou falando que eu aprendi hoje no meu estudo pela manhã. Essa questão que eu vou passar para vocês agora. A palavra Tov, ela tem um valor numérico 17. O que é Tov? É bom. E a 17ª palavra, isso, claro, a gente está falando do hebraico, da Bíblia hebraica. A 17ª palavra na Torá, que é lá em Bereshit, em Gênesis, também é Tov, que quando o Eterno diz, e viu que a luz era Tov, boa. Consegue entender? Então, todas as vezes que a gente tiver palavras com o número 17, elas são correspondentes, tá? Então, a gente começa a perceber isso. E aí, eu até brinco que o número 8 me persegue. Então, olha só, o número 17 significa, aliás, uma palavra, né? O que significa? Uma palavra que tem um valor numérico 17 é a palavra Tov. Então, é bom, né? Dificilmente eu não gosto de Giló, né? Então, vamos imaginar que é algo assim, né? Que o Eterno determinou que o Giló é ruim, tá? Vamos colocar assim para me ajudar. A gente não vai achar a palavra Giló com valor 17, porque não está correspondendo ao bom, ok? Então, esse é muito interessante, que a gente vai aprendendo muito. Então, dentro disso, hoje nós estamos estudando o quê? A 17ª porção da Torá. Então, a 17ª porção, ela é uma porção Tov. É uma porção boa. Por que ela é uma porção boa? Porque nessa paraxá, a gente vê os 10 pronunciamentos do Eterno, a gente vê o Eterno dando a legislação e, de fato, transformando aquelas pessoas no seu povo. E isso é bom, não é bom ser povo do Eterno? Entende? E aí, por exemplo, a gente vê Itró dizendo para Moshe o seguinte, Moshe, o que você está fazendo não é Tov, não é bom, né? Que a gente falou ontem dele, Moshe ali sozinho, instruindo o povo. Então, a gente vê o número 17, a gente vê que nessa paraxá só tem coisas boas, entende? E aí, o que acontece? Dentro disso, deixa eu só pegar uma anotação aqui. Então, olha só, se a gente reduzir ainda mais o número 17, o que vai acontecer? 1 mais 7 é igual a 8. E o que o número 8 significa? O número 8, vamos lá, a gente aprendeu no cristianismo que o número 7 é o quê? O número 7 é completude, não é? O número 7 é completude. Só que o número 8, a gente tem algo que eu vou falar diferente, só para realmente gerar um impacto diferenciado. O número 8, ele é um número que está acima do natural. O número 8, ele fala do sobrenatural? Fala, mas se eu falar sobrenatural, a gente já está tão acostumado com a palavra sobrenatural que a gente não percebe a singularidade dela. Então, o número 8, ele vai falar daquilo que está acima do natural. E aí, o número 8, ele nos faz um convite. Quando eu falo de convite, eu estou falando de uma maneira bonitinha, porque o número 8, ele nos faz uma convocação, sabe? Ele nos faz um chamado. Que chamado é esse? Ele nos chama para sair do plano natural, sabe? Ele nos chama para tirar os pés da terra, digamos assim, e sermos pessoas mais elevadas espiritualmente. Ou seja, sermos pessoas que caminham, né, no sentido de pensamento mesmo e de ações, é claro, caminha acima do natural. Então, o número 17, que vai dar 8, tem essa finalidade. E como que a gente consegue se tornar pessoas elevadas? Nós conseguimos nos tornar pessoas elevadas a partir do momento que a gente passa a praticar, a cumprir as mitzvot, que são os mandamentos do Eterno, que está onde? Que está dentro dessa paraxá, que é
Tove. Entendeu, Elberson? Então, assim, que o Eterno está dizendo para a gente? Olha, o que eu estou dando para vocês, que são os mandamentos, isso é bom, isso é Tove, é 17, que vai dar 8. E aí, o Elberson, ele ontem ele não me corrigiu, não é essa a palavra, mas quando ele leu o versículo corretamente, ele me trouxe essa correção, que foi muito boa. Até te agradeci ontem, né? Quando a gente estava falando, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia até a milhares de gerações. E eu parei aí. E o Elberson deu sequência quando eu pedi para ele ler, porque o versículo fala: daqueles que me amam. E aí, Elberson, o que Yeshua fala lá em Yohanan 14, 21? Como que eu amo o Eterno? Ele diz assim: olha, aqueles que me amam, eles guardam os meus mandamentos. Então, e aí a gente leu ontem também que o Eterno vai fazer misericórdia até milhares daqueles que guardam os mandamentos. Então, como que eu demonstro para o Eterno, como que eu demonstro que eu amo quando eu cumpro os seus mandamentos? Por quê? Porque cumprir os mandamentos dele é Tov. E Tov é bom. Ok? Aí a gente vai para outra. E olha só, pessoal, o que eu estou falando para vocês agora, desse 17 do 8, dentro do judaísmo, das leis de interpretação judaica, porque é isso que a gente está fazendo aqui, restaurando as raízes da nossa fé, né? Então a gente está pegando a Torá, os versículos, aspas, da Brit Hadashah, aspas, do Novo Testamento, e mostrando para vocês eles dentro do contexto original. E aí mostrando também que Yeshua, em hipótese alguma, negou a Torá, ou transgrediu a Torá, ou aboliu a Torá. E aí o que acontece? O que eu estou falando aqui são níveis de interpretação, que faz com que a gente consiga entender aquilo que está além do texto. Entende? Por exemplo, 17, que dá 8, que as mitzvot te torna uma pessoa elevada, isso não está nisso. A gente não vai encontrar isso escrito na Parashá. Mas quando a gente vai para as linhas de interpretação judaica, a gente vai ver, por exemplo, que a gente chama de pardês. O que é o pardês? O P de pshat é o literal. E Yeshua chorou, ponto. Não tem o que discutir, tá ali. E houve luz, ponto. Entende? Igual o Elberson uma vez, né, falando, honra teu pai e tua mãe, que se prolonga os teus dias, ponto. Isso é pardês, é literal. O remes, Yeshua usava muito o remes. O que é o remes? O remes é alusão. Quando que Yeshua usava o remes, que era o tempo todo, né? As parábolas, as histórias. Entendeu? O tempo todo, ele só falava por parábola, ainda até dizia assim para os discípulos, né? Eu falo por parábolas para que eles ouvindo não entendam. Porque Yeshua tinha vindo para quem? Tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que sou eu e você. Tá? Isso é um outro momento e vou convidar vocês depois para um estudo muito mais profundo, que com certeza não vai ser comigo, é com o meu rabino, que fala sobre as duas casas de Israel. É maravilhoso esse estudo, é um seminário. Desculpa, acabei desligando a câmera sem querer. Então, o Remes é isso, são as parábolas, são as histórias, é quando você conta uma história. Por exemplo, tá? Os filmes são o Remes, porque eles contam uma história que querem te trazer um ensinamento. Então, quando você conta para o seu filho uma história e pergunta o que você achou disso, daquilo outro, e aí você coloca ali o seu ensinamento. Isso é um Remes. Aí tem o drash. O drash é o quê? É uma exposição da palavra, que é o que a gente faz, que é o estudo mais profundo. Isso é o drash. E aí a gente tem é o que eu estou fazendo aqui, uma drachá. No cristianismo, a gente chama Baru Atadonai Elohim Melech Haolam Shakol Nidviab Baru Lehaim. Eu disse, bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que tudo criaste pelo poder da tua palavra. A gente sempre faz uma brahá antes de beber alguma coisa, de comer alguma coisa, tá bom? O Remes tem essa finalidade, tá? Drachá, por exemplo, no cristianismo, né? A gente vai ouvir o pastor pregando, ele está fazendo uma drachá. Na Igreja Católica, o padre fazendo uma prédica, ele está fazendo uma drachá, ok? E o que eu estou fazendo aqui é uma drachá. Então é isso, é o estudo da palavra. E tem o sod. O sod é, por exemplo, agora quando eu falei do número, e vou trazer outras coisas para vocês,
Isso é o Sod. O Sod, por exemplo, eu acho que foi Davi que fala: os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam e o temem, né? Se não me falha a memória, foi Davi que falou isso. Então, Davi está falando o quê? Que segredos são esses? É o Sod, tá? Então, esse segredo. E aí a gente precisa tomar cuidado. Por que eu estou falando disso também? Nós precisamos tomar cuidado quando a gente lê Apocalipse, Guiliana. Por quê? Apocalipse é um livro que só tem Sod. Um exemplo, olha, o número dele será 666. O que ele quer dizer com isso? Então, é o número de um homem. Aí a gente vai, a letra, qual é a letra que simboliza um homem? É o Vav. Então, assim, por quê? Eles estavam na diáspora, tanto quanto nós, eles estavam sendo, na verdade, eles estavam sendo perseguidos. E aí o que acontece? Eles criaram, aspas, um dialeto próprio. Para quê? Para que eles pudessem se comunicar entre eles. Tá? Por exemplo, quando eu era mais nova, eu criei um alfabeto para escrever. Olha só, falando de idolatria, Elberson. Eu criei um alfabeto, olha só, nível, o que é idolatria que a gente não percebe, me veio essa mente agora. Eu criei um alfabeto, e aí, quando eu queria pedir algo ao Eterno, que eu não queria que o diabo soubesse, eu escrevia com aquele alfabeto. Aquilo que a gente conversou ontem. Olha o meu medo do diabo. Eu estava fazendo dele o quê? Um Deus. E o Eterno não quer que a gente faça isso. Então, quando a gente teme o diabo, a gente está fazendo dele um Deus e não é. Então, voltando aqui, pessoal, é tanta coisa que a gente acaba divagando, né? Porque são coisas tão preciosas, Elvis, tão preciosas, que se a gente pudesse, ficaria o dia inteiro estudando, porque é realmente muito fantástico. Eu falei já 1 hora e não falei nada ainda. Estou falando do Shabat, estou falando do Shabat. Então, o que acontece? O Shabat é o quarto mandamento. E o número 4, na Torá, ele simboliza qual letra? Ele simboliza a letra Dalet. A letra Dalet, ela também é a mesma grafia da palavra Dalet, que é o que? Porta. Ok? Então, olha só, o Shabat, ele é simbolizado, né? É o quarto mandamento. O número 4 é a letra Dalet, e a letra Dalet é uma porta. Dalet é uma porta. Tem a mesma. Como é o nome que é dado, gente? Tem o mesmo sufixo, só muda literalmente os sinais maçoréticos no caso. Então, o que o Shabat faz? O Shabat, ele me abre uma porta para eu me tornar alguém acima do natural. Então, quando eu lembro do Shabat, quando eu santifico o Shabat, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma porta e tornando o Shabat e me tornando uma pessoa mais elevada. Então, é isso que acontece quando a gente começa a guardar o Shabat. E aí tem outra coisa. Os nossos sábios dizem que o Shabat é um tempo no templo. O que isso significa? Na verdade, aspas, o dia de Shabat nem existe. Por quê? Porque quando ele abre uma fenda no mundo espiritual e a gente, literalmente, quando guarda corretamente, a gente se transpõe para uma outra dimensão. Então, essa fenda que se abre, né, essa porta que se abre, e, na verdade, eu vou falar uma outra coisa. Na verdade, o Shabat, ele é um portal para outras dimensões. Por quê? Porque o Shabat, ele é um Yom Tov. O que é o Yom Tov? Yom Tov é um dia que a gente não trabalha. Então, é um dia que é totalmente especial. Então, quando eu guardo o Shabat, eu abro um portal para me tornar uma pessoa mais elevada. Isso tudo porque a letra Dalet, que também tem a significado de Delet, nos proporciona. Conseguiu pegar, Elberson? Então, pessoal, todas as vezes que você. Oi? Não estou te ouvindo. Eu até encontrei aqui já um significado que é Dalet, que é a quarta letra do alfabeto hebraico. Aí fala, ela foi empregada no Salmo 119, falando tudo a respeito dela.
Exato. Depois você estuda, tá? Depois vocês estudem que vocês vão gostar muito. Então, assim, isso que é a parte, aspas, é a primeira parte de guardar o Shabat. Quando eu guardo o Shabat por ser um Yom Tov, um dia especial, o que que acontece? Eu abro um portal que é maior do que uma porta, um portal se abre para que eu me torne uma pessoa acima do natural, uma pessoa mais elevada. Então, Ramban diz o seguinte: lembrai-vos do Shabat para santificá-lo, depois de ser ordenado a ter fé no único, que ele seja abençoado, que é existente, criador, sabedor e capaz, e que devemos combinar a fé, que é a emuná, em tudo isso com a honra que só a ele é devida, e ordenado a honrar a menção do seu nome. Somos ordenados a estabelecer um sinal contínuo e um memorial para divulgar que ele criou tudo. O que isso significa? Isso significa o quê? Que quando eu guardo o Shabat, eu crio um memorial. O Eterno, sabe o que o Eterno falou? O Eterno disse que o Shabat é um sinal dele com o seu povo. Olha só que interessante. O Eterno disse que o Shabat é um sinal dele com o seu povo. Então, como eu posso identificar o povo do Eterno? Eu identifico também através da guarda do Shabat. O Elberson falou uma coisa ontem, eu quero trazer aqui novamente de uma outra forma para vocês. Você que está chegando agora, a gente falou isso em Atos 15, né? É uma orientação de Jacob Hatzadik, Tiago Justo, irmão de Yeshua Hamashia. Você que está chegando agora, você que está começando a ouvir esse shiur, não é para você pedir demissão do seu emprego, não é para você largar a sua esposa, largar o seu marido porque não quer comer caché, nada disso. Não é nada disso. O que você precisa fazer é ouvir o que está sendo pregado e o que você puder colocar em prática, você coloca. Então, por exemplo, hoje, o Elberson pensou assim: caramba, hoje é o Shabat, hoje é um dia santo. Ok, o Elberson cumpriu o mandamento de lembrar do Shabat. Ok? E aos poucos a gente vai crescendo na nossa emuná diante do Criador. E eu ainda vou falar qual foi a transgressão que eu cometi hoje no Shabat. Tá? Então, olha só. O Eterno criou tudo. Este é o mandamento do Shabat, que comemora o ato da criação. Então, quando eu guardo o Shabat, eu estou comemorando o que o Eterno fez, que foi, em 6 dias, ele fez a sua obra criativa. Tanto é que eu e você, em 6 dias, criamos. Ou seja, nós trabalhamos, nós lavamos, nós fazemos tudo isso. Porém, no 7º dia, nós cessamos. Gravem isso, Shabat não é descanso, não é descansar. Você pode dormir o dia todo? Claro que pode, tá? Mas se você for uma sinagoga ou se você começar a estudar como às vezes, e olha que eu nem estudo, nem estudo como os meus rabinos estudam, vocês vão perceber que o Shabat é o dia que a gente fica mais cansado, sabe? Então não é descanso. Shabat é cessar com as suas obras. Ok? Shabat é um dia que, Valdirene, mas eu não posso parar no domingo. E eu vou provar para você, Elberson, que nem o domingo você guarda, tá? Entende? Eu vou provar que nem o domingo você guarda. Aí vem a Maria não, vem a Begônia, como eu digo, né, que é a minha cliente preferida, e fala assim: então, eu não posso guardar a terça. Bom, o Eterno falou que tem que ser o sábado. Mas eu vou provar que nem a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem o domingo, você que diz que guarda, está guardando. E aí, vamos lá. Está escrito: lembre-se do Shabat para santificá-lo. Já em Deuteronômio 5:12, está dizendo: guarda o dia de Shabat para santificá-lo. Então, são duas coisas. Eu tenho que lembrar e eu tenho que guardar. Como que eu lembro do Shabat? Por exemplo, eu vou dar uma dica, vou dar uma ideia, vou falar para vocês que isso é muito literal. Hoje, eu já estou, porque aqui eu estou em João Pessoa, 6 horas já acabou o Shabat, e aí eu vou ao mercado.
eu já estou pensando o que, que eu vou fazer de comida para o próximo Shabat. Consegue entender? Na verdade, a gente passa toda a nossa semana nos preparando para o Shabat. Então, por exemplo, existem famílias, e outra coisa, Shabat é uma festa, Shabat é uma santa convocação, Shabat é o Eterno dizendo, olha, esta é uma festa que eu separei para vocês. E aí, vamos lá, eu vou provar agora que nem o domingo o Elberson guarda. No domingo, o Elberson acorda e vai na padaria comprar pão. Fez comércio, já transgrediu o domingo. No, vai na feira, ok. O Elberson vai na feira fazer compras, fez comércio. Que pareça, vou comprar de logo. Bom demais. Tudo bem, Elberson. Ninguém é perfeito, né? Não seria você o primeiro. Verdade. Então, olha só. Então, gente, quando eu estou falando de domingo, isso se aplica ao sábado, tá? Eu só estou dizendo que nem o domingo a pessoa que diz que guarda está guardando. Então, olha só. No domingo, o Elberson vai à feira comprar giló. Fez comércio. No domingo, o Elberson, depois que volta da feira, fica de pijama rasgado o dia inteiro. Não está santificando por quê? Porque ele não está usando uma. O Elberson não vai de pijama rasgado para uma festa, vai, Elberson? Vão te tirar de lá com camisa de força. Outra coisa, domingo, o Elberson assiste o Criciúma com o Corinthians. E ainda vai xingar o juiz. Conseguiu entender, Elberson, que nem o domingo a pessoa guarda? É nesse sentido que eu estou falando. Valdirene, e está dizendo que a gente tem que fazer do Shabat, que a gente tem que santificar o Shabat. E como que santifica? Aí no domingo, o Elberson vai fazer comida. Acender o fogo. Não se acende fogo no Shabat. E nem no domingo. Então, tudo que eu estou falando do domingo, pessoal, é o que a gente não faz no Shabat. Então, como que é a vida do povo do Eterno que guarda o Shabat? Durante a semana, a pessoa já está se preparando para o Shabat. Eu, particularmente, na quinta-feira à noite, já limpo a minha casa. Na quinta-feira à noite, eu já faço a minha comida, eu já deixo a comida pronta. Na quinta-feira à noite, por quê, Valdirene? Eu gosto de fazer as coisas à noite. Isso é meu. Tá? Eu gosto de cozinhar à noite, eu gosto de lavar roupa à noite, eu gosto da noite, entende? Quer dizer, eu gosto. Então, assim, eu gosto de, tô lá fazendo a comida, e aí tô vendo um vídeo, sabe? Tô degustando alguma coisa, eu gosto, isso é pessoal. Mas, aí a pessoa, na sexta-feira, vai arrumar a casa, vai fazer a comida, vai dar um banho caprichado nos filhos, vai tomar aquele banho caprichado. E aí, no Shabat, tem uma mesa especial de Shabat. Como eu brinco, caramba, o Elberson tá matando o cachorro a grito. Então, meu querido, faz um ovo de Masterchef. Mas faz um ovo diferente porque é para o Shabat. E consegue entender, Elberson? Olha só, de segunda a sexta, você está comendo ovo, cozido, 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 cozido. Ou melhor, frito, 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 frito. Gente, é Shabat, então eu vou comer cozido em honra do Shabat. Porque o Shabat é separação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro sozinha com a minha mãe, então basicamente a comida da minha mãe é uma e a minha é outra. Eu fiz arroz, acabou sendo muito arroz, eu falei, Eterno, eu estou separando esse arroz para o Shabat. Está lá no freezer. Consegue entender? Então, tudo que a gente separa. Eu vou cozinhar frango, um exemplo. Eu já vou separar aquela parte que é para o Shabat. Então, no Shabat, a gente faz uma comida diferente, a gente faz uma sobremesa diferente. Igual eu brinco com a sobremesa do Masterchef, toda vez faz pudim, tenta fazer um pudim diferente. Outra coisa, eu tenho uma playlist no meu YouTube de receitas do Shabat. Então, eu estou vendo lá a receita, opa, vou fazer essa no Shabat. Então, no Shabat, eu sempre faço uma comida diferente. Precisa ser uma mesa de rei? Se você puder, faça. Se você não puder, só faça uma comida diferente. Um exemplo muito simples. Todo dia eu como sal refinado, mas no Shabat eu vou comer um sal rosa. Entendeu, Elberson?
Ah, todo dia eu tomo Coca-Cola, mas no Shabat eu vou tomar Pepsi. Por quê? Vai Porque muito, vai muito da pessoa entender isso, né? A sua intenção. Por exemplo, sua exato, situação fica muito difícil. Então, igual você falou, o meu ovinho frito vai ser um ovinho cozido, vou colocar um tempero diferente, então vai muito daquilo. exatamente, A pessoa pronto. entender que é um dia especial. Exatamente. E só que tem um detalhe, tá? Quando você for na loja de cosméticos, não, na loja de produtos naturais, por exemplo, é pensamento, tá? Não precisa verbalizar, não. Eterno, eu vou comprar esse céu rosa aqui pro Shabat. Uhum. Isso é honrar o Eterno. Eu vou no mercado, eu falo assim, eu vou comprar esse. Um exemplo, tá? Hoje é dia 3 de fevereiro. Aí eu faço assim, eu fiz isso em dezembro, eu fiz isso, eu fui no Atacadão aqui e falei assim, Eterno, eu já vou comprar isso daqui para o Shabat. Então eu já comprei a Uhum. carne de 4 semanas, carne, peixe, Uhum. frango, entende? Já assim, Eterno, ó, isso aqui é para o Shabat. Então, isso é você separar e santificar e guardar o Shabat. Então, durante a semana, a gente está pensando o que, que a gente vai fazer para o Shabat. Na sexta-feira, as mulheres acendem as velas de Shabat, são 2 velas que a gente acende. Depois eu posso falar sobre isso, que uma significa lembrar e a outra santificar. Não é obrigatório, isso é uma tradição, é o que a gente falou ontem, isso é uma tradição, não é mandamento, é tradição. Os homens costumam ir ao mikve, tá? Os homens costumam ir ao mikve para realmente se purificar. E a gente acende as velas, arruma a mesa, arruma as crianças. Existem famílias, eles têm essa. Estou falando mais dos ortodoxos, né? O que, que eles fazem? Eles têm uma roupa para o Shabat. Sabe, aquela roupa que é especial, não, essa roupa aqui eu vou usar para o Shabat. Sabe o que, que eu faço? Eu faço assim, tudo que eu compro, tudo. Por exemplo, esse brinco que eu estou usando aqui, sabe, esse brinco? Eu comprei uma cartelinha com vários brincos. A primeira vez que eu usei ele foi ontem, no Kabbalah Shabbat, estou usando hoje. Então, assim, se eu comprar, eu ganhei uma saia de aniversário. Eu tive um evento 2 domingos atrás, até pensei em usar saia, mas não. Eu sempre uso primeiro no Shabbat, para honrar o Shabbat. Isso é uma coisa minha, Você tá? falou o negócio da roupa aí. Eu lembrei quando eu era criança, aí a gente não tinha, assim, colegas assim, da mesma rua, assim. A gente não tinha muitas roupas, né? Sim, sei o que Então, é isso. quando ia sair para um lugar, não usava a melhor roupa. Então, Exatamente isso. então a gente brincava entre si. Isso daí sua roupa de missa, por quê? Porque era a melhor roupa que Isso, tinha. isso, isso, Então isso era mesmo. só para aquela ocasião especial. Exatamente. Então, meus queridos, só troca a palavra missa para o Shabat, é a roupa do Shabat, tá? Então, assim, e honrar, vocês vão saber como vai honrar o Eterno no Shabat. Eu não tenho condições ainda e também nem quero ter para isto, e eu explico, porque eu estou entrando numa vida mais minimalista, eu não vou comprar toda semana uma roupa, tá? Então, quando eu compro alguma coisa, eu comprei agora recentemente vários brincos. Eu Primeiro eu vou usar onde? No Shabat. Se eu comprar uma sandália, primeiro eu vou usar onde? No Shabat. Se eu comprar um batom, vou usar onde? No Shabat. Isso é porque a Radassa quer fazer. É obrigatório? Não. Isso é mandamento que a Radassa está fazendo? Não. O mandamento é lembrar e honrar. Está no mercado? Poxa vida, eu vou comprar isso aqui para o Shabat. Entende? Quer dizer? Então, por exemplo, gente, o que, que eu comprar de sobremesa para o Shabat? Então, é isso. Isso é você lembrar. E honrar o que você pode fazer? Ah, no Shabat, eu costumo, durante a semana, não pentear o cabelo, mas no Shabat eu vou pentear. Consegue entender? Claro que isso é só uma. Ok? Então, Eu não assim, faço isso nunca. ainda tem essa, né? Eu, Ainda tem essa. Entende? Então, assim, eu não escovo o dente, mas no Shabat você vai escovar. Entende, gente? Então, assim, o que você pode fazer em especial porque é Shabat? Isso é honrar o Eterno. Olha, por exemplo, ontem, vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu fui na rua, comprei um suco de mangaba. Aí eu já separei, porque o rapaz falou assim: olha só, isso aqui você vai fazer 2 litros. Aí eu separei o que minha mãe ia tomar no decorrer do dia e falei, eu falei, tem que falar, pessoal, falar. Senhor, esse daqui é do Shabat. Deixei lá, peguei mesmo, 2 litros, dividi,
do Shabat, aqui separado. É isso, tá? Então é falar, Senhor, estou fazendo isso em honra do Shabat, estou fazendo isso porque é por Shabat, e assim vai. Ainda nessa sequência, Rambam fala o seguinte: lembre-se e guarda. Foram ditos simultaneamente. Eles não estavam preocupados com outras mudanças linguísticas entre o mandamento de Êxodo e Deuteronômio. Por quê? Em Êxodo fala lembrar e Deuteronômio fala guardar. Então, calma aí, o que está acontecendo aqui? Tá? Então, eles não estão preocupados com isso, os nossos sábios. Então, o que acontece? Eles explicaram que lembrar é um mandamento positivo que devemos lembrar. Ou seja, o que são mandamentos positivos? Faça isso. E aí tem também os mandamentos negativos. E aí eles interpretaram que guardar como mandamento negativo, já que a palavra bíblica guarda significa também nos instrui a ter cuidado para observá-lo e santificá-lo para não profanar. Então, existem dois perfis de mandamentos. E ontem, quando eu falei, né, eu percebi que o Elberson arregalou o olho, quando eu falei os 613 mandamentos que a gente tem para cumprir, né? Ele arregalou o olho. Então, deixa eu explicar para vocês, tá, pessoal? Primeiro, Elberson, você é militar? Não. Então, eu vou chutar aqui, tá? Vou chutar. Então, já tem 50 mandamentos que você não precisa cumprir. Elberson, você é mulher? Não. Então, já tem mais uns 100 aí que você não precisa cumprir. Estou chutando. Você é sacerdote? Pelo menos. Sim, né? Sim. Você é sacerdote? Não, não. Não é. Não é. Tá? Então, assim, você é levita, biblicamente falando, e não como enfim, o sistema tradicional diz. Não, então, nessa brincadeira, vou chutar, você só tem 10 mandamentos para cumprir. Então, quando a gente fala de cumprir 613 mandamentos, tem mandamento que é para a mulher, tem mandamento que é para o sacerdote. E outra, a gente tem o templo sagrado. Já vai mais uma pancada de mandamentos que a gente não vai cumprir. Como que eu vou cumprir o mandamento que é para homem? Não posso. Entende? Então, assim, quando a gente fala de 613, a gente está falando de todos os mandamentos. E aí, desses 613, tem 248, que são que equivalem os nossos órgãos. 248 são mandamentos positivos. Faça. E o restante, que eu não vou saber a conta agora, a soma, é lotacê, que lo é não. Não faça, tá? Então, a gente tem mandamentos positivos, que é para a gente fazer, ou seja, lembrar. Então, eu preciso lembrar. E tem o mandamento que é para não faça tal coisa. Por exemplo, a gente vai falar, não matarás. Então, é um mandamento negativo, que é para a gente não fazer, tá? Então, é isso que lembrar. E aí, quando a gente vê em Deuteronômio 5,12 falando guarda, então o que os nossos sábios estão dizendo? Que a palavra guardar, ela nos instrui a ter cuidado para observar. Gente, vamos para Isaías 58 e Eshaiahu 58. O que o Eterno fala a respeito do Shabat? Olha só, vamos lá. Depois deixa eu explicar primeiro aqui. Qual é o contexto aqui? Primeiro, o povo de Israel estava reclamando que o Eterno não estava recebendo o jejum deles. Tá? Daqui a pouco você fala, Elberson, que o povo não estava recebendo o jejum deles. E que jejum eles estavam falando? Eles não estavam falando do jejum que a gente costuma fazer no dia a dia. E preste atenção, pessoal, jejum bíblico é do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro dia, aonde fica sem comer e sem beber. Isso é jejum bíblico, ok? Então, e aí o único jejum que o Eterno instituiu foi o jejum de Yom Kippur, que é uma santa convocação tanto quanto o Shabat e as outras festas que quando chegar o tempo a gente vai falar sobre elas. Então, e aí, Valdinelli, mas e quando eu fico sem... E Daniel, fez o quê?
Quando ele ficou 21 dias sem comer, só comendo legumes ou comendo coisas que não eram apetitosas, que ele não se deleitou ali com as iguarias do rei. Daniel fez uma consagração ao Eterno. Então, quando a Valdilene fala assim, olha, eu vou ficar 100 dias sem comer açúcar, eu vou ficar sem tomar café, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola, eu vou ficar sem ver televisão, eu vou ficar sem redes sociais, a gente está se consagrando, mas isso não é jejum. Jejum bíblico é do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro dia, sem comer e sem beber. Então, isso, eu estou ensinando para vocês o que é jejum bíblico. Valdilene, então está errado quando. Então, eu não estou jejuando quando eu paro de tomar café. Você está se consagrando ao Eterno e isso é extremamente válido. E eu digo para você continuar fazendo. Se você puder fazer, e eu falo do poder fazer por conta de restrições médicas, ok? Então, se você pode ficar. Valdilene, eu vou ficar então. Vou jejuar sem comer açúcar. Não, isso não é jejum, isso é se consagrar. E toda, ok? Toda, 100% delas. A abstinência que você faz para se aproximar do Criador, você está afligindo a sua carne e aí sim você vai se elevar espiritualmente. Mas dizer que é jejum, me desculpa, mas não é. A palavra, a terminologia não é. Então, o povo de Israel aqui estava reclamando que o Eterno não estava recebendo o jejum deles. E de que jejum eles estavam falando? De Yom Kippur, ok? E aí o Eterno fala, olha só, não seria esse o jejum que me agrada? Não seria essa a consagração que me agrada? Que você liberte os cativos, dá comida aos pobres, cuide da viúva? Por quê? Qual é a verdadeira religião, pessoal? É o cristianismo? Não. É o judaísmo? Não. É o budismo? Não. Até porque judaísmo também não é religião, é estilo de vida. Qual é, então, Valdilene, a verdadeira religião? A verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Tá? E aí o Eterno vai falar aqui mesmo no capítulo 58, que é tirar as ataduras e assim vai, tá bom? E aí, só vocês lerem o jejum é ótimo, só vocês lerem Isaías 58 que vocês vão saber exatamente qual é a verdadeira religião, tá? Aí eu tô falando de religião mesmo. Aí lá no versículo 13, olha só o que diz. Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé, achou, Elberson? Se desviares. Por que eu perguntei se o Elberson achou, pessoal? Eu queria te incentivar o seguinte. Pode ser o. Olha só que legal que me vem à mente agora, Elberson. Quando Paulo, vou falar Paulo, que é Shaul, ele estava lá na sinagoga, o livro de Atos vai falar que os bereanos estavam lá, só conferindo para ver se o que ele falava estava certo. E eles estavam conferindo o quê? Estavam conferindo segundo as escrituras. Então, está dizendo aqui, por isso que eu estou perguntando se o Eberson achou, porque eu quero também, por favor, que você leia na sua Bíblia. Então, diz assim, se desviares o pé de profanar o Shabat, o sábado, e de cuidar, olha só, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Então, vamos lá. Se desviar o teu pé de profanar o Shabat, ou seja, se eu, Valdilene, profanar o Shabat, o que é profanar o Shabat? É eu fazer, por exemplo, o que eu quiser fazer. O que é profanar o Shabat? É eu fazer comida no Shabat. O que é profanar o Shabat? É eu xingar meu filho no Shabat. O que é profanar o Shabat? É eu ir no mercado fazer compras. Então, até está dizendo o seguinte, olha só, se você profanar o Shabat, tá? E outra coisa, cuidar dos seus próprios interesses no meu dia. O que é cuidar dos meus próprios interesses? Por exemplo, deixa eu tentar achar um exemplo aqui. No Shabat eu vou fazer uma lista de tarefas que eu preciso executar no meu trabalho na segunda-feira, por exemplo. Tá ok? Então, no Shabat eu vou à praia tomar banho. Esse é meu próprio interesse. No Shabat, eu vou... Gente, no Shabat eu preciso ficar só cuidando dos interesses do Eterno. Tá ok? Por exemplo,
Ah, no Shabat eu vou jogar futebol com os meus amigos. Isso eu não posso fazer. Mas no Shabat, vamos por parte, tá? Vamos por parte aqui, que esse exemplo é legal. O Elberson tem os colegas do trabalho, né? E vamos pensar assim que eles não são judeus, tá? Não praticam Torá. Aí o Elberson vai jogar futebol com a galera do trabalho no Shabat. Não, não pode. Aí ele profanou o Shabat. Agora, no Shabat, o Elberson foi para o parque com os filhos para jogar futebol com os filhos. Aí isso pode. Consegui entender? Ah, no Shabat, o Elberson, ele foi. Deixa eu tentar achar exemplos aqui. A Valdilene foi, sei lá, foi ao cinema com os filhos. Não, isso não pode. Mas no Shabat eu posso assistir um filminho bíblico com os meus filhos. Ou seja, no Shabat eu preciso fazer tudo que vai haver uma elevação minha e da minha família espiritualmente falando. Pergunta, Elberson. Não, era a diferença, ou se existe diferença entre o jejum e a consagração. É a questão mesmo que o jejum ele é do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro, sem comer e sem beber nada. Ah, entendi. Tá? Entendi. Se você quer jejuar, aí é isso. A consagração é você se abster de alguma coisa por um período. Ah, eu vou fazer um jejum de meia-noite a meio-dia. Não, isso não é jejum, isso é consagração. Uhum. Tá? O Eterno vai receber? Claro que sim. Tá? Claro que sim. Então, o Shabat, profanar o Shabat é isso. Também é isso. É eu fazer aquilo que eu quero. Aí é a parte que é mais complicada. Diz assim, se chamares ao Shabat deleitoso, então olha só, vai estar dizendo assim, se desviar o seu pé de quê? Se desviar é o quê? É você deixar de fazer, que é deixar de profanar o Shabat, deixar de cuidar dos seus próprios interesses, entendeu? Se desviar o seu pé de profanar, ele está dizendo isso, olha, se você parar de fazer tal coisa no Shabat, então, se você parar de profanar o Shabat, de tornar o Shabat impuro, se você parar de cuidar dos seus próprios interesses no meu dia santo, Eterno falando, e aí aqui está, se você parar de chamar o Shabat, aliás, se você então chamar o Shabat deleitoso e santo dia do Senhor, vamos devagar, e se chamares o Shabat de deleitoso, para muitos o Shabat é um peso. E o Eterno está dizendo que o Shabat é o quê? O Eterno está dizendo que o Shabat é deleitoso. É um dia agradável, é o melhor dia da semana e é de verdade, pessoal. E eu vou contar uma coisa para vocês. Se você está chegando agora, acha o Shabat um porre, eu vou contar para vocês que eu também já achei. Se você está chegando agora, acha que o Shabat é, caraca, que coisa mais chata, eu vou dizer para vocês que eu também já achei. Se você está chegando agora e você acha que o Shabat parece que o tempo não passa, aquela coisa, sabe aquela coisa que vai murriando? Tipo assim, chega sexta-feira, mas o Shabat não acaba. Eu também já passei por isso. Sabe o que isso significa? Que você precisa orar para que o Eterno te ajude a achar o Shabat deleitoso. Hoje, eu já fico assim, poxa, já está acabando? Entende? Por quê? Existe a questão cultural, sim. Existe a questão tradicional, sim. Mas também existe a questão espiritual. Porque um dos principais mandamentos é a guarda do Shabat. Então, se é chato, e me permita a expressão que está na minha mente, se é um saco guardar o Shabat para você, fique tranquilo, porque para mim já foi. Mas o que eu fiz? E é o segredo para todo mundo, tá, pessoal? Para todo mundo. Será que no Shabat eu não posso fazer nada? Sabe assim? Não posso jogar um videogame? Não pode jogar um videogame. No Shabat eu vou fazer o quê então? Aí tá cruza o braço. Vou fazer o quê então? Então, assim, eu vou ficar só estudando. Ok, vou ficar só estudando a Bíblia agora. Então, assim, se você acha o Shabat realmente chato, e fique tranquilo, tá? Não é só você não. Você não é a única assim não. Todos nós que viemos do sistema religioso tradicional que governa no Brasil,
Todos nós passamos pela mesma crise. E eu digo o seguinte, tá? Se você não teve uma crise de identidade, espiritualmente falando, ao ouvir as coisas que você tem ouvido, seja através de mim, seja de outras pessoas, você não começou a fazer techuvá. A pessoa passa por uma crise de identidade, sabe? É crise de identidade. E uma das coisas que a gente pergunta é: eu aprendi tudo errado? Isso é uma das coisas que a gente pergunta. E aí, qual é o segundo passo? A gente se afastar de estudos como esse. Por quê? Porque a gente quer voltar para o sistema tradicional, porque ali a gente já sabe como funciona. Mas aí quando chega lá, você pode ficar até 100 anos lá, que não vai conseguir ficar. Começa, sabe? É aquela coisa que a Bíblia fala, não cochear entre dois pensamentos. E uma coisa eu digo para você, não fique lá e fique aqui. Escolha aonde você vai ficar. Porque se você ficar lá e ficar aqui, você poderá cair num limbo. Ou seja, não vai ficar nem num lugar e nem no outro. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Shabat, ele é algo extremamente espiritual. E sim, no início é chato, e sim, no início a gente fica caçando coisas para fazer porque o dia não passa. E sim, no início é, caraca, eu não posso fazer nada. Ou seja, a gente começa a profanar o Shabat. Isso, pessoal, me permita a expressão, é normal. Por quê? Porque nós viemos de um sistema tradicional diferente e também existe a questão espiritual. Mas se você orar pedindo ao Eterno para te fazer sentir o Shabat deleitoso, você vai ver o que vai acontecer. Tanto quanto sentir prazer nas festas bíblicas. E aí, a gente continua dizendo, o Eterno continua dizendo o seguinte: o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos. O que é seguir os meus caminhos? De novo, fazer aquilo que eu quero. Não pretendendo fazer a tua própria vontade. Isso aqui é muito forte. Não falando palavras vãs. Ou seja, no Shabat eu tomo cuidado até com aquilo que eu vou falar. Se lembra que eu não estou falando de brigar com o filho como o exemplo que eu dei, não. Mas eu preciso tomar cuidado até com o que eu vou falar. Ou seja, é um dia que eu não posso profanar tocando em algo impuro. E aí eu vou contar para vocês qual foi o meu pecado hoje que eu pedi perdão ao Eterno. Antes de começar hoje pela manhã, antes de começar o meu estudo, né, com o meu rabino, eu estava assistindo vídeos no YouTube sobre a letra Dalet, né, porque o Eterno tem falado comigo sobre algumas questões relacionadas à letra Dalet. E aí vocês sabem que eu estava vendo na televisão, então embaixo fica uma série de indicações, correto? Indicações de vídeos e tudo mais. E numa dessas indicações apareceu uma pastora toda tatuada. E aí eu cliquei só para olhar, e aí no título. Quando eu cliquei só para olhar o título e que consequentemente eu julguei, eu profanei o Shabat. Por quê? Porque eu estava ali olhando só o que era da letra Dalet. Mas o fato de eu olhar, literalmente, tá? O fato de eu olhar, que nesse caso foi para prestar atenção, não foi olhar por olhar aqui também, não, mas o prestar atenção, ali eu profanei o Shabat. E aí eu falei, Eterno, me perdoe, é algo que eu preciso rever, porque não foi a primeira vez que eu fiz. Consegue entender? Então, é uma coisa que a gente sempre fala assim, de Shabat em Shabat. A Valdilene já está nessa jornada desde 2011, e eu estou dizendo para vocês que é de Shabat em Shabat. Esse Shabat, Eterno falou, me fez entender coisas que tão normais que eu não tinha entendido antes. Então, é de Shabat em Shabat. E aí, vamos lá. E para finalizar, ele diz assim, então te deleitarás no Senhor. Então, se eu conseguir fazer tudo isso, eu vou sentir prazer e vou me deleitar no Senhor. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu quero mostrar uma coisa aqui ainda relacionado à pergunta que o Elberson me fez ontem. Elberson, você consegue ver? Sim. Tá? Então, aqui, ó. A gente tem aqui. Consegue ler aqui a gente está vendo aqui na bibliaon.com/,
os underline 10 underline mandamentos. Está dizendo assim, quais são os 10 mandamentos? Está dizendo, primeiro, não terás outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. E, Elberson, lê para mim aqui o quarto. Lembra-te do dia de sábado, para Ok. santificá-lo. Não, só isso aqui mesmo, tá? Então a gente está onde? Na Bíblia On, os 10, Bíblia On, traço, os, underline 10, underline mandamentos. Agora eu vou para outro site, que é catolicocorante.com.br /10 mandamentos. Olha como que são os 10 mandamentos voltados para a Igreja Católica. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E outra coisa que ele coloca aqui, não, tudo bem, deixa passar essa. 2, não tomar o santo nome em vão. Elberson, pode ler para mim o terceiro? Rapidinho. Lê para mim o terceiro. Opa, calma aí. Lê para mim o terceiro mandamento da Igreja Católica. Guardar domingos e festas de guarda. Conseguiu entender? A guarda do domingo, você me perguntou ontem como foi que mudou, né? A guarda do domingo, o imperador Constantino instituiu, né? O protestantismo como a religião oficial. Então, o que ele fez também? Né? Dentro da questão da Santa Inquisição, queimou todos os livros, Bíblias e blá, blá, blá. E claro que, como o Eterno falou para Eliarro, né? Dos 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, o Eterno sempre deixa remanescente, eu estou falando exatamente das Escrituras. Então, a gente tem aqui, na Igreja Católica, né, um site da Igreja Católica, e aqui eu não estou falando mal da Igreja Católica não, tá, pessoal? E nem da Igreja protestante, eu vim de lá, tá bom? E vou dizer, existem pessoas sinceras e fiéis em todas as religiões, ok? Isso é um ponto que a gente precisa abordar. Então, aqui, a Igreja Católica coloca a guarda do domingo e as festas de guarda. Então, ela instituiu o dia da Páscoa, ela instituiu o Natal, ela instituiu o Ano Novo e assim vai. Então, assim, todas as vezes que eu guardo o domingo, eu estou fazendo o quê? Eu estou guardando o domingo porque a Igreja Católica instituiu. Mas quando eu venho para a Bíblia, que eu vou lá para Êxodo 20, versículo 8, o terceiro versículo, o 20, versículo 8, o Eterno está dizendo o quê? Lê para mim, Elvis. Calma aí, que foi muito. Eu estou com a minha aberta aqui. Mas eu quero colocar aqui para a gente... Pode, rapidinho, tá? Uhum. Ok, pode ler. Pode ler na sua, não tem problema não. Lembra-te do dia do sábado. A minha pergunta é, Elberson, quem falou que tem que lembrar do dia de sábado? Foi Deus. Ok, e quem falou que tem que guardar o domingo? Aí foi Roma. Aí não é para você me responder, tá? Não é para você me responder, mas é para você de casa responder. A quem você quer obedecer? Essa é a pergunta, tá? A quem você quer obedecer. Então tá aí.